pessoal, bem-vindo ao nosso canal Games Hackett. Eu sou Igor. Eu sou Ítalo. E hoje vamos reagir ao vídeo do canal Viajante Galáctico, que é as polêmicas mais absurdas e sem noção envolvendo videogames. Foi um vídeo sugerido aqui nos comentários pra gente reagir. Aí a gente vai ver quais são os jogos que tem uma polêmica absurda. Que a gente joga muito jogo, né? Não joga muito não. A gente só joga um, que é um jogo só. É um jogo só, né? Que é o tempo todo, mas a gente joga muito jogo, né? Então, gente, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e sem mais delongas, bora para o vídeo. Entretenimento que todo mundo com bom senso curte. Nos games podemos ser literalmente tudo que nós quisermos, desde um ouriço azul que corre super rápido e protege outros animaizinhos, até um caçador de vampiros lendário que quer salvar a Valáquia das mãos do terrível Lorde Drácula. Porra, seu monstro! Você não pertence ao nosso mundo! Videogame é um universo vasto, com vários gêneros, estilos Verdade. e classificações indicativas. Tem jogo pra todo mundo. Porém, isso não anula o fato de que games podem sim acabar se metendo em polêmicas. Às vezes propositalmente e às vezes não. Principalmente quando pessoas da grande mídia aparecem e abrem a boca pra falar as coisas mais absurdas do mundo. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Refutado. Então vem comigo, porque hoje vamos ver as polêmicas mais absurdas envolvendo videogames. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer, porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me com segue lá no certeza. Twitter. Ok? Então, sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Fala galera, eu sou Biel Maximoff, você está no Viajante Galáctico. E seguinte, vamos começar o vídeo com uma polêmica bem de boas que é só pra dar um gás. Dantes Inferno. Esse jogo é insano! Nele nós temos o Dante, um guerreiro das cruzadas que desce até o inferno pra salvar a alma da sua já esposa vi das esse mãos jogo do já. Lúcifer, o Foi Cramunhão. a E só por esse jogando. conceito você já deve ter percebido que esse jogo épico é voltado para o público adulto. A classificação indicativa dele é mais 18. Só que o mais impressionante é que ele não é polêmico por causa da sua temática. Na verdade, ele era polêmico graças às campanhas de marketing que a EA fazia pra ele, que eram completamente bizonhas. A EA queria vender Dantes Inferno na base da polêmica. Então ela fez toda uma campanha de marketing pautada em pecados dos 9 círculos infernais pra promover o game. Exemplo, a EA chegava e mandava $200 para jornalistas fazerem uma review positiva de Dantes Inferno junto com um bilhetinho. E nesse bilhete dizia que se o jornalista aceitasse o suborno, ele estaria caindo no pecado da avareza. Agora, se ele não aceitasse o suborno, aí, meu amigo, ele estaria caindo no pecado da prodigalidade. Então, de um jeito ou de outro, o cara ia pecar. Não tem jeito. Maldita EA querendo roubar minha salvação. Teve também a vez que eles mandaram uma caixa do Dantes Inferno pra galera, e essa caixa ficava tocando Never Gonna Give You Up sem parar. E a única forma de tu parar a porcaria da música era tu descendo a porrada na caixa. Tu tinha que quebrar o mecanismo da caixa, brother. E quando tu quebrava, ainda tinha um bilhetinho lá dentro dizendo: haha, você caiu no pecado da ira, se fudeu, vai descer de tobogã. Só que a chapa esquentou mesmo foi na E3 e na Comic Con de 2009. Na ocasião, a EA queria fazer um marketing baseado no pecado da luxúria. Então, basicamente, eles colocaram 2 minas gostosas pra ficar tirando foto com os participantes da Comic Con. E aquele que tirasse a foto mais safadinha ganharia a chance de jantar com as modelos e ainda por cima passaria uma noite inteira com elas. Enquanto que na E3 de 2009 rolou a manifestação de religiosos que desceram a lenha no game. O jogo é do demônio, cancelem esse jogo. Enfim, isso deu treta, só que tempos depois nós tivemos 2 plot twists que explodiram a cabeça de todo mundo. A EA recebeu uma cacetada de críticas por conta desse marketing bem vergonha alheia. Então ela explicou que no lance de passar a noite com as gostosas, ai que delícia! Na verdade, o que eles estavam querendo fazer era levar o vencedor pra dar uma volta de limusine com as meninas pela cidade. Era só isso. Enquanto que as manifestações religiosas contra o jogo na E3, bom, aquilo era tudo fake. Todo esse povo aí, na verdade, eram funcionários da EA que estavam tentando criar polêmica para promover o Dantes Inferno. Nossa, o cara é um gênio. Brother, a EA consegue ser filha da puta até mesmo fazendo marketing, é brincadeira. O cara é um EverQuest. gênio.
Caso você não conheça, EverQuest é um MMORPG lançado em 1999 que foi muito popular em sua época, sendo um dos grandes responsáveis por ajudar na popularização do gênero ali durante o início dos anos 2000. Para muita gente, ele é até considerado como o pai do gênero, mesmo com ele não sendo o primeiro MMORPG criado na história. EverQuest é muito influente, só que o game acabou entrando numa polêmica em 2008, quando, do nada, ele foi banido no Brasil. E aí você me pergunta, pô, Biel, que cacete tinha nesse jogo pra ele conseguir ser proibido no Brasil? Ele era violento demais? Ele tinha conteúdo explícito? Não. Não, jovem. Na verdade, EverQuest é um jogo bem tranquilo, tanto que nem violência tem, tá ligado? Tá bom, então por que ele foi banido? Bom, segundo o comunicado da Superintendência de Proteção ao Consumidor, o jogo, entre aspas, leva o jogador ao total desvirtuamento e conflitos psicológicos pesados, pois as tarefas que este recebe podem ser boas ou más. Seguinte, assim como qualquer MMO que se preze, em EverQuest nós podemos jogar com uma cacetada de raças diferentes. E essas raças tanto podem ser classes do bem, quanto classes do mal. E isso, é claro, vai influenciar no tipo de jornada, no tipo de missão que você vai ter. Se você vai ter missão de herói ou missão de vilão. Então, em outras palavras, EverQuest foi banido no Brasil pelo simples fato de que você tem a liberdade de poder jogar com um vilão. Mas que caralho! Mano, que Não faz sentido, velho? né? Essa proibição é até hoje considerada uma das mais sem noção da história dos games. E esse caso ainda piora quando a gente descobre que o EverQuest sequer era comercializado legalmente aqui no Brasil. Ou seja, o game foi proibido antes mesmo de chegar a ser lançado por aqui. Aqui é o Brasil. Mas calma, gente, calma que a história teve um final feliz. Aparentemente, EverQuest foi desbanido no Brasil e hoje em dia ele tá disponível de graça na Steam pra quem quiser testar e ser um vilão maligno. GTA San Andreas. Se você acha que vamos falar da polêmica do café quente do GTA San Andreas, você está aí. Porque, na verdade, hoje nós iremos falar do dia que GTA San Andreas foi acusado de instigar brigas entre torcidas nos estádios de futebol brasileiros. Nos anos de 2011 e 2012, a Record, pra variar, né, sempre ela, Porra, toda semana é isso. fez uma matéria denunciando um game que estava causando polêmica em Goiás por estar simulando briga entre torcidas. Segundo a matéria, o game fazia incitação ao crime, ódio contra policiais e até mesmo formação de quadrilha. Brother, velho, isso aqui é só um mod do GTA San Andreas Online feito por fãs, cara. Tá de brincadeira. E na moral, parça, o tom da matéria é simplesmente sensacional. Tu dá mais risada vendo isso do que vendo o stand-up da Bruna Luiz. Uma briga dentro de um estádio de futebol. São vários socos e pontapés. Uma vítima caída tem a cabeça pisoteada. Ai! Ai, não faz isso, alien mal! Brother, é Eu não muito acredito que isso bizarro. realmente Os caras aconteceu. narram o modo mata-mata do GTA como se fosse a coisa mais absurda do mundo. A matéria ainda por cima espalhou uma cacetada de desinformação, como o GTA é proibido no Brasil por incitar a violência. Todos baseados num game chamado GTA, proibido no Brasil por estimular a violência. O que é uma mentira. O GTA nunca foi banido no Brasil. O game sempre foi Gente, comercializado que legalmente. sem E o noção, máximo de velho. conteúdo que chegou a ser banido por aqui foi uma expansão do GTA 4. E não por promover a violência, como a Record alegou, mas sim por conta de uma briga de direitos autorais que rolou entre o cantor brasileiro e a Rockstar. E essa expansão não só foi banida no Brasil, como ela também foi banida no mundo inteiro por conta dessa confusão de copyright. Então, resumindo, a Record mentiu na cara dura. Eles ainda dizem que o GTA Torcidas, que é esse mod aqui, podia facilmente ser encontrado sendo vendido no mercado ilegal, com direito ao repórter indo na feirinha e gravando tudo meio que escondido, tá ligado? Como se ele estivesse gravando alguma conspiração do Lex Luthor. Que cara mais engraçado. E ainda por cima, é claro, fazendo aquelas acusações malucas de que o game estava incentivando os jovens torcedores a brigarem nas ruas. Eles até fizeram uma ligação completamente sem noção entre a morte de duas pessoas que foram vítimas de bandidos em um clássico entre Palmeiras e Corinthians que aconteceu na vida real com o GTA Torcidas. O que tem a ver com a calça, seu arrombado? Eu não sei vocês, mas eu acabei de perder pelo Eu menos tenho uns gosto 30 desse pontos meme, de assim. QI depois de escutar um absurdo desse. Na boa, Record. Vai pro cara, Bully.
Vamos ser sinceros, depois do GTA, o Bully é disparado o game mais querido da Rockstar. O Bully marcou uma geração inteira, até hoje esse jogo é muito cultuado. E não é pra menos, todo o conceito de ser um game de mundo aberto focado em um adolescente que tá fazendo ensino médio é simplesmente genial. E justamente por causa da sua genialidade, que Bully também acabou se tornando um dos games que mais trouxeram dor de cabeça pra Rockstar. Infelizmente, Bully é um jogo de mundo aberto onde a história principal se passa dentro de uma escola, e na escola podemos fazer várias coisas. Podemos fazer amigos, fazer favores pra pessoas, jogar queimado, aprender a lutar, podemos estudar, paquerar, conversar com professores e por aí vai. E a história principal é com o Jimmy Hopkins, o protagonista que tá tentando apaziguar aquela que é descrita como a pior escola do país, que é a Bulworth Academy. Traduzindo, na história temos um protagonista que literalmente tá tentando acabar com o bullying, que é uma prática que assola esse colégio e que inclusive é incentivado pelo diretor. Então basicamente o Bully conta a história de um moleque que quer acabar com o bullying. You did it? No, but I want you to stop bullying weak kids. Why? Because there are a bunch of kids around this place who need a beating and you're picking on the few who don't. So I want you to leave me and him alone. Só que é aquela coisa, esse aqui é um game de mundo aberto da Rockstar. Então na gameplay livre, ao mesmo tempo que você tem a opção de ser um cara bonzinho, tu pode muito bem ser um valentão desgraçado que afunda o coco da galera na privada e dá descarga. Tira, caralho! Ele te dá essa liberdade, e na gringa isso não pegou nada bem. Como todo mundo sabe, os Estados Unidos é um dos países que mais sofrem com bullying no mundo. O bullying americano é pesado pra caramba, e a época que o jogo Bully foi lançado, foi justamente a época que o bullying tava começando a ser muito debatido. E é óbvio que a mídia americana caiu matando em cima do game que foi acusado de estar glorificando o bullying. E nisso, várias ONGs ativistas também entraram na confusão. Em 2005, um ano antes de Bully ser lançado, rolou até mesmo manifestações na frente do escritório da Rockstar em Nova York, onde essa galera aí ficava pedindo pra que a Rockstar cancelasse o lançamento do jogo. A parada foi tão cabulosa que teve maluco indo na TV comparar o Jimmy Hopkins, o protagonista de Bully, que é um cara que luta contra o bullying, com aqueles moleque lá de Colombina, se é que você me entende. Oxi! Esse é o nível de difamação que esse game sofreu. Só que, infelizmente, as polêmicas de Bully não ficaram apenas nos Estados Unidos. Ao redor do mundo, o jogo também se meteu em treta. No Reino Unido, o bullying também era um tabu, e justamente por esse motivo, o nome do game foi alterado de Bully, e traduzindo pra português é Valentão, para Canis Canin Edit. Puta nome feio, cara. Enquanto que aqui no Brasil, acredite se quiser, mas Bully foi banido em 2008 pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, que alegou que o game, entre aspas, retratava fundamentalmente situações ditadas pela violência, provocação, corrupção, humilhação e professores inescrupulosos, nocivo à formação de crianças e adolescentes ao público geral. Vai te fuder, velho. Eu lembro que na época teve até reportagem do Fantástico falando sobre esse caso. E adivinha? Foi através da Globo que eu conheci Bully e fiquei com vontade de jogar. Aposto que muitos de vocês nem sabiam que Bully tinha sido proibido por aqui, já que literalmente todo mundo jogou esse jogo graças ao tio do 3x10. Então meio que essa proibição nas vendas de Bully não adiantou de nada. Tanto que em 2016 viram que esse banimento de Bully era completamente sem noção e, por isso, o jogo foi desbanido e voltou a ser comercializado legalmente aqui no Brasil. Tanto que hoje em dia ele tá até disponível na Steam. Ganhamos, foda-se! Ganhamos, porra! Manhunt. Bully foi muito polêmico, mas outro jogo da Rockstar que pouca gente se lembra e que conseguiu trazer uma treta ainda mais pesada que Bully foi Manhunt, aquele que é de longe o game mais violento da Rockstar. Eu quero sentir o gosto amargo do seu sangue! Em Manhunt, nosso protagonista é capturado por um diretor maluco que coloca ele dentro de um jogo de sobrevivência completamente doentio com vários criminosos. Premissa simples, mas brutal. E esse game, meus amigos, ele é punk rock total, porque você podia eliminar seus inimigos de todas as formas que você puder imaginar. Mortal Kombat parece joguinho de criança comparado com Manhunt. E é claro que por ter esse alto teor de violência, o game acabou chamando a atenção da mídia. Principalmente no dia em que rolou um caso lá no Reino Unido, onde um moleque chamado Rowan LeBlanc fez o F no seu outro amigo, o Stephen Pakira. Sim,
É exatamente isso que você tá pensando. E o garoto partiu de uma forma muito cruel. Com o decorrer das investigações, supostamente foi descoberto que o criminoso era fã de Manhunt. E a partir daí, rolou um verdadeiro circo em torno desse caso porque a mídia caiu de pau em cima do jogo. Falaram que a forma que o Stephen se foi se parecia muito com a finalização de Manhunt. O game era um simulador de F. Manhunt foi banido em uma cacetada de países por conta dessa polêmica. E a Rockstar ainda foi processada pelos pais da vítima, do Stephen, que alegaram que graças àquele game doentio, o filho deles não estava mais entre nós. E então eles processaram a Rockstar num valor de 50 milhões de libras. Só que é claro que esse processo maluco não deu em absolutamente nada, porque com o decorrer das investigações, a polícia acabou encontrando uma cópia do game Manhunt, mas ela não encontrou o jogo na casa do elemento, do Warren. Na verdade, ela encontrou o jogo na casa da vítima, do Stephen. A cópia do Manhunt era dele, a vítima que era dona do jogo. Logo, não tinha como o game ter mexido com a mente do Warren, porque não era o item que fazia parte do dia a dia dele. E mesmo que fizesse, não faria o menor sentido culpar Manhunt, já que aquilo é só a porcaria de um jogo feito pro público adulto. Então, pra início de conversa, nem o meliante nem a vítima deviam estar com o game, já que os dois eram adolescentes. Então aqui a culpa já é dos pais. E outra, falar que games incentivam pessoas a cometerem violência não faz o menor sentido. Um dos games favoritos da minha vida é Castlevania. Eu jogo essa porra desde quando eu era pirralho, velho. E nem por isso eu virei um cara que viaja pela Europa caçando vampiros. Você não passa de um ladrão de almas ganancioso que escraviza a humanidade. Vocês percebem o quanto que esse argumento não tem lógica? Isso aqui é fantasia, gente. Isso aqui é entretenimento, assim como um filme, uma série ou um desenho. Isso aqui não é feito pra você levar a sério e ninguém leva. Um gênero que dominou o cinema nos últimos 15 anos é o gênero de super-herói. E nem por isso eu tô vendo gente fantasiada na rua descendo a porrada em vagabundo. Desculpa, mas esse é um argumento muito verdade. bobo. As pessoas sabem diferenciar o que é ficção e o que é realidade. Logo, esse argumento de que games influenciam pessoas a cometerem tal ato é um argumento que não tem lógica nenhuma. Então é claro que Manhunt e a Rockstar foram inocentados, a família do Stephen perdeu o processo. A mãe do Stephen até falou que a cópia do Manhunt que a polícia encontrou, na verdade era do Warren e ele tinha emprestado pro Stephen. Só que é óbvio que não deu em nada, porque além dela não ter nenhuma prova, tentar pôr a culpa de um crime em um joguinho de videogame não tem o menor sentido. E o real motivo do Warren LeBlanc ter cometido aquele ato era porque ele queria roubar o seu amigo, entre muitas aspas, pra poder comprar carninha muito louca. Se é que você me entende. E aí o garoto foi condenado à prisão por muitos e muitos anos. Então, no final da história, Stephen Pacira e sua família não foi um jogo que fez isso. Justiça. Gente, eles ainda mostram com se não supa o pessoal né? Mas o pessoal tenta buscar lógico de não tem. Eles veem uma coisa errada, como eles não buscam o sentido, eles vão culpar o mais fácil, que é o jogo. Aí ele fala, cometeu um erro, não tem o que fazer, não tem onde culpar, não tem onde fiar a lógica. Vamos no mais fácil, o jogo. Ele não tem nem criatividade de botar uma culpa, é tipo culpa besta. Tipo, o jogo nem era do menino, era do outro. E eles querem culpar o jogo, como se o jogo fosse Gente, jogo não influencia. Se o jogo tem na descrição que ele é pra maior de 18 anos, o pai e a mãe tem que ser responsável pela criança. Chegar lá, vai, que jogo você tá jogando? Deixa eu ver aí. Não vai jogar esse jogo. Você não pode jogar esse jogo. Vê o jogo da casa do seu filho pra jogar. Aí fica, não, é porque é culpa da empresa, é culpa disso. Mas o pai fica em casa, não olha o que o menino tá fazendo, não dá atenção ao menino, o menino fica igual uma barata na internet. Aí fica tipo, meu Deus, é culpa da internet, culpa do jogo, culpa da mídia, culpa do sei lá o quê. Exatamente. Mas não culpa dos pais. A pessoa, vigie suas crianças. Simples, tem que falar assim, vigie suas crianças. É isso, gente. O vídeo por aqui. Obrigado. Se inscreva, curta e comente. Tchau.